Olá, vamos mergulhar hoje num tema que, olha, sempre gera muita conversa: o segundo mandamento. A questão central é: como Deus realmente quer ser adorado? Vamos usar o texto bíblico para entender o que isso significa na prática, sabe, no nosso dia a dia. Então, para começar, tudo gira em torno dessa pergunta que está aí na tela. Quem é que bate o martelo sobre como Deus deve ser adorado? Somos nós com as nossas ideias, nossas preferências culturais, ou será que o próprio Deus, através daquilo que ele já revelou? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa análise. E aqui está o texto que é o coração de tudo. A proibição é bem direta, né? Não farás para ti imagem de escultura. É a partir dessa frase, dessa regra, que a gente vai desvendar o que seria uma adoração que de fato agrada a Deus. Bom, nessa primeira parte, vamos focar na regra em si. E aqui tem um ponto crucial. A questão não é quem a gente adora. Isso ficou para trás no primeiro mandamento. A grande questão agora é como a gente faz isso. E essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. O primeiro mandamento responde quem, ou seja, adore somente a Deus. Ponto. Agora, o segundo mandamento, que é o nosso foco, responde como. Ele proíbe que a gente invente nossas próprias formas de adoração, especialmente usando imagens. São duas coisas bem distintas, o alvo da adoração e a forma da adoração. E com isso, a gente chega no princípio central que a fonte destaca. A adoração tem que seguir o caminho que o próprio Deus traçou na sua palavra. Pensa num trilho de trem. Qualquer desvio, qualquer tentativa de seguir as nossas próprias preferências nos tira do caminho que ele mesmo determinou. Mas, como a história mostra, a prática nem sempre seguiu a regra, né? Agora a gente vai dar uma olhada em alguns momentos bem marcantes em que essa regra foi quebrada. E o mais interessante é que isso criou um padrão de desvio que se repetiu várias e várias vezes. E aqui estão 3 exemplos clássicos que a gente vai analisar de perto. O famoso episódio do bezerro de ouro, depois os bezerros criados pelo rei Jeroboão, e por fim, um caso bem diferente, o uso da Arca da Aliança como uma espécie de amuleto. Vamos entender o que deu errado em cada uma dessas situações. Começando pelo bezerro de ouro. Olha que curioso. O povo não queria adorar um outro Deus. Não era essa a intenção. Eles queriam uma imagem visível do Deus que os tinha tirado do Egito. Só que aí está o problema. Uma imagem de Deus, por melhor que seja a intenção, não é Deus. E por isso, aquilo se tornou um ídolo, uma quebra direta do mandamento. Séculos depois, a história meio que se repete com o rei Jeroboão. Ele ficou com medo de perder o poder político se o povo continuasse indo a Jerusalém para adorar. E o que ele fez? Criou 2 bezerros de ouro, um em cada ponta do reino, como se fossem novos centros de adoração. Foi uma decisão puramente por conveniência que, no fim das contas, abriu as portas para a adoração de outros deuses, como Baal. Esse último exemplo é fascinante porque mostra que até objetos que o próprio Deus mandou fazer podem ser usados do jeito errado. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado de Israel. Mesmo assim, eles a levaram para a batalha como se fosse um amuleto da sorte, um pé de coelho. O resultado? Uma derrota terrível. A lição é que até os símbolos mais sagrados, quando usados de uma forma que Deus não ordenou, podem virar ídolos e levar ao desastre. Ok, a gente já viu os exemplos históricos, mas a pergunta que não quer calar é: por que essa regra é tão importante para Deus? Qual é a lógica por trás de tudo isso? Agora vamos mergulhar no raciocínio divino por trás do mandamento. A fonte nos aponta 3 motivos principais. Primeiro, qualquer imagem que a gente faça de Deus vai sempre limitar quem Ele é. Ele é infinito, incomparável. Segundo, o nosso relacionamento com Ele é baseado na fé, em ouvir e confiar na palavra dele, e não em precisar ver alguma coisa. E por último, na visão cristã, Jesus já é a imagem perfeita e visível de Deus. Nenhuma outra necessária. E essa ideia de uma aliança pela palavra é fundamental. O que isso quer dizer? Que a nossa conexão com Deus não depende de visões espetaculares, de sinais mirabolantes. Depende de confiar no que Ele disse. É um chamado à fé e à obediência, não a uma busca por experiências visuais. Tá, mas como tudo isso se conecta com a nossa realidade, com o século XXI? Vamos fazer essa ponte agora e trazer esses princípios tão antigos para a forma como a gente adora hoje em dia na igreja contemporânea. Esse quadro aqui resume muito bem o dilema. De um lado, uma adoração com o foco em Deus que se baseia na palavra e que tem como objetivo obedecer.
Do outro, uma adoração com foco no ser humano, baseada nos nossos gostos, na cultura, e que muitas vezes acaba buscando mais entreter do que de fato adorar. A pergunta que fica é: onde é que o nosso foco está? Com base nisso, o texto aponta para alguns elementos que a própria Bíblia descreve como sendo essenciais no culto. Como a gente pode ver aí, a leitura e a pregação da palavra, os cânticos, a oração, os sacramentos, como o batismo e a ceia, e também o momento das ofertas. São esses os pilares. E, finalmente, a gente chega nas consequências ao longo prazo. Porque a forma como a gente adora hoje não afeta só o nosso presente, não. Ela deixa um legado, uma herança para as próximas gerações. E aqui a fonte faz uma distinção muito importante. Quando a Bíblia fala das consequências da desobediência passando para as gerações futuras, não se trata de uma maldição mágica, sabe? É o resultado natural de um ensino errado, de uma adoração centrada no homem, que é passada de pais para filhos como se fosse a verdade. Então, no final das contas, temos dois caminhos, duas heranças possíveis. De um lado, o legado da obediência à palavra, que gera bênçãos e vida. Do outro, o legado de uma adoração baseada em nossos próprios desejos, que acaba trazendo consequências bem negativas. E a gente termina com essa pergunta, que fica para nossa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, como é que a gente pode, na prática, guardar este mandamento hoje? Como podemos ter certeza de que a nossa adoração é para Deus e não para os ídolos que a gente, sem querer, acaba criando no coração? Sejam eles imagens, ideias ou simplesmente as nossas próprias preferências. A reflexão fica com a gente.